Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar numa jornada de transformação realmente incrível. Como é que um material tão comum vira uma coisa essencial para a humanidade? É quase uma alquimia moderna, se a gente parar para pensar. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. O que um arranha-céu gigante e uma simples garrafa de refrigerante podem ter em comum? Parecem coisas de mundos diferentes, né? Mas a resposta, olha, é bem surpreendente. Areia. É isso. Simplesmente areia. Parece básico demais, né? Mas essa coisinha tão abundante é a base de tudo. É o ponto de partida para essa alquimia que a gente comentou. Ok, então vamos entender essa receita secreta. Porque fabricar vidro, sabe, exige uma precisão danada. Não é só pegar areia e derreter, não. É muito mais que isso. É uma mistura que tem que ser equilibrada nos mínimos detalhes. E olha só que interessante a composição. 70% de tudo é areia de sílica. Beleza, mas são os outros 30% que fazem a mágica toda acontecer. Cada pedacinho ali é, nossa, absolutamente crucial. E vamos entender o porquê disso. Pensa assim, a sílica é a espinha dorsal, a estrutura principal. A barrilha, ela funciona como um acelerador, digamos assim. Ela baixa a temperatura de fusão de uns 1.700 graus para 1.500. E isso faz uma diferença enorme para a indústria. E por fim, o calcário. Ele é o estabilizador, que deixa o vidro forte e, olha que curioso, impede que ele se dissolva em água. Cada um com seu papel fundamental. Certo, agora a gente chega na parte talvez mais dramática do processo todo. A prova de fogo. É aqui que essa mistura de ingredientes encara um calor absurdo e se transforma por completo. 1500 graus Celsius. É muito quente. É essa temperatura que consegue quebrar as ligações químicas e basicamente forçar a areia a se render. Ela derrete e vira uma coisa completamente nova. E o resultado disso é descrito como uma gosma viscosa e dourada. É uma imagem boa, né? Porque não é mais um sólido, mas também não é bem um líquido. É essa massa brilhante, maleável, que está pronta para se tornar o vidro que a gente conhece. Lá dentro do forno, esse processo todo acontece em basicamente 3 etapas. Primeiro, tudo derrete e começa a reagir. Depois, os gases que se formam precisam escapar e a areia se dissolve de vez. E por último, vem o refino, para tirar qualquer bolinha que tenha sobrado. O objetivo é ter um líquido perfeitamente puro e uniforme, prontinho para ser moldado. Pronto. Agora vem a grande transformação. Com aquele líquido de vidro purinho, é hora de dar uma forma que a gente reconheça. Seja uma chapa de vidro perfeitamente plana ou uma garrafa, um pote. E para isso, existem basicamente 2 caminhos. Para o vidro plano, de janelas e telas, a técnica é o processo float. Já para as garrafas e potes, os métodos são de sopro e prensa. São 2 objetivos bem diferentes que exigem 2 técnicas geniais, de verdade. O processo float é de uma elegância impressionante. É o seguinte, o vidro derretido é derramado sobre um banho de estanho líquido. Como ele é menos denso, ele flutua, e aí a própria física, a gravidade e a tensão superficial se encarrega de deixar a superfície perfeitamente plana. E a espessura do vidro é controlada pela velocidade que essa fita de vidro é puxada. Simples e genial. Já no caso das garrafas, o processo é tipo uma dança automatizada super rápida. Uma gota daquele vidro derretido, na medida exata, é cortada, ela é pré-moldada e logo em seguida soprada com ar comprimido para ganhar forma final. E tudo isso acontece em questão de segundos. É muito rápido. Ok, agora a gente chega numa etapa que muita gente nem imagina que existe, mas que é, nossa, vital. A arte do resfriamento. Porque o jeito que o vidro esfria é o que vai definir se ele vai ser forte e estável no final. O grande vilão aqui se chama tensão interna. Imagina só, se a superfície do vidro esfria mais rápido do que o miolo dele, cria-se uma tensão absurda ali dentro. O vidro pode simplesmente estilhaçar, sozinho, do nada. Por isso o resfriamento tem que ser super controlado. É a única saída. E para lidar com essa tensão, existem 2 filosofias, quase que opostas. De um lado tem o recozimento. É um resfriamento bem lento, bem gradual, para aliviar toda essa tensão. Do outro, tem a têmpera, que é o contrário. Um resfriamento super rápido e forçado, que na verdade cria uma tensão, mas uma tensão controlada, que, por incrível que pareça, deixa o vidro mais forte. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. O recozimento, aquele processo lento, cria o vidro padrão, que quando quebra, forma aqueles cacos grandes e super perigosos.
Já a têmpera, o processo rápido, cria o famoso vidro de segurança, aquele que, se quebrar, se desfaz em um monte de pedacinhos pequenos que não cortam. Ou seja, o jeito que o vidro esfria define o quão seguro ele vai ser. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse vidro temperado, então. Esse super material que é literalmente forjado por um choque de temperatura. E o resultado é impressionante. O processo de têmpera deixa o vidro até 5 vezes mais forte do que o vidro comum. Pensa só, 5 vezes. É uma diferença gigantesca de resistência. E toda essa força extra vem da superfície dele, que fica sob alta compressão. Isso faz com que ele resista muito mais a impactos e a choques térmicos. É por isso que chamam de vidro de segurança, e é o que a gente vê nos carros, no box do banheiro. A grande vantagem dele é justamente essa quebra controlada. E agora a gente chega na parte final dessa história. E olha, talvez seja a característica mais incrível de todas: a sustentabilidade do vidro. A capacidade que ele tem de ser reciclado. 100%. É isso mesmo. Todo vidro é 100% reciclável. E o mais impressionante, ele pode ser reciclado de novo, e de novo, e de novo, infinitamente, sem nunca perder a qualidade, a pureza. É o exemplo perfeito de um material circular. E usar esse vidro reciclado, que o pessoal da indústria chama de caco, traz um monte de vantagens. Primeiro, ele derrete numa temperatura mais baixa, o que economiza uma energia absurda nos fornos. Isso, claro, reduz as emissões de CO2 e ainda ajuda a conservar os recursos naturais, como a própria areia. Resumindo, é bom para a indústria e melhor ainda para o planeta. Então é isso. De um simples grão de areia surge um super material. Um material que é ao mesmo tempo super antigo e super moderno, infinitamente reciclável e com um futuro que parece não ter limites. A pergunta que fica no ar é: o que será que a gente vai construir com ele agora?